Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Sutri, de Cormac McCarthy. Esse livro é de 1979, ele passou 20 anos escrevendo esse livro, mas é a primeira edição aqui no Brasil, é a primeira tradução aqui no Brasil. Tá? Essa tradução, essa edição é da Alfaguara, que é um selo da Companhia das Letras. É um livro de 500 e poucas páginas, mas é um livro razoavelmente fácil de ler. Assim, eu acho que o mercado editorial brasileiro ainda deixa muito a desejar, né, porque a gente tem um livro aí, desde a década de 70, que nós temos a primeira tradução de um autor muito bom. Então, assim, a gente ainda tem muita coisa que não é traduzida no Brasil. Já melhorou bastante, mas ainda muita coisa deixa a desejar. Esse livro é um livro bastante, bem diferente dos livros do autor, né? Eu não sei se vocês já leram outros livros, outras obras dele. Eu já trouxe algumas aqui no canal, ou trouxe uma, se não me engano. Acho que trouxe duas. Eu gosto muito desse autor. Né? Tem um traço assim, bastante cru, bastante violento, bastante trágico, e com umas pitadas de misticismo também, assim, abre uma portinha para o sobrenatural, pelo menos para uma ambiguidade do sobrenatural nas obras dele, para que a gente tenha fique na dúvida a respeito disso. Bem, mas essa obra aqui, ela é diferente, como eu disse para vocês. Ela é um pouco autobiográfica também, né? O personagem principal, o Sutri, que a pronúncia de Sutri, ela gera uma discussão. Essa discussão já é antiga, não é só nós essa discussão, mas assim, é só um detalhe quase irrelevante também. Mas então, isso aqui trata de um rapaz bem nascido, de uma boa família, com certos recursos que se traduzem principalmente em educação, né? E ele faz uma espécie de autoexílio. Ele se muda para um barco, para uma casa num rio, uma casa sobre boias, sobre barris, quase um barco, mas não é exatamente um barco. E ele mora nessa casa durante um período curto aqui. Só que assim, esse autoexílio não é apenas um afastamento dele da família e das pessoas com quem ele convive, com a sociedade diretamente conectada à família dele. Mas é um autoexílio para um submundo. É como se ele descesse aqui a um submundo, a uma outra realidade, a um mundo marginal, marginal em muitos sentidos, à margem da sociedade, à margem da lei, à margem de valores tradicionais, à margem de uma certa normalidade, inclusive. E aí ele vai conviver com bêbados, drogados, ladrões, assassinos, pessoas extremamente violentas e brutas, né? Então, assim, é um mundo bastante diferente. Ele entra de cabeça nesse mundo. Outra coisa é a seguinte, sujeira e doença também. Aqui, assim, é uma opção pela ralé, pela escória, pelo submundo, num sentido bastante literal, inclusive. Porque um dos personagens com quem ele convive, ele tenta se dar bem explorando os túneis, os dutos por baixo da cidade, né? E isso não acaba muito bem. Então, assim, eu acho que esse personagem que tenta se dar bem percorrendo os esgotos e os túneis e os dutos por baixo da cidade em busca de tentar encontrar uma riqueza ou até um cofre de um banco, ilustra bem essas pessoas rastejando no esgoto em busca de sobreviver. Outro detalhe é o seguinte, ele opta por palavras bem cruas, bem repulsivas às vezes. Quando ele falar de secreções, de dejetos, né? Vamos falar de secreções, de saliva, dificilmente ele vai usar saliva, ele vai falar de escarro, ele vai falar de catarro, ele vai preferir sempre uma palavra mais que caracteriza melhor esse aspecto repulsivo dos dejetos
e das secreções humanas, né? E ele vai misturando isso, as secreções do corpo, ele bate muito nessa tecla, com as secreções da sociedade, tudo isso se juntando no rio, que é aqui também um elemento principal, não vou dizer principal, mas muito importante dessa história. Então, assim, o rio, que é um local de vida, de prazer, de lazer, de descanso, né? A água da vida, ele reúne também todos os dejetos da sociedade, tudo que tem de mais sujo. E umas coisas assim que eu até nem imaginava, tá? Umas coisas assim surpreendentes e absurdas, tá? E isso ele está retratando a sociedade americana na década de 50, então assim, algo bastante diferente de nós, bastante distante de nós. A gente tem um vislumbre dessa sociedade, tá? E é como se esse personagem e o autor estivessem fazendo uma viagem de autoconhecimento, de formação, para entender um outro lado da vida, né? E eu acredito que, como isso aqui tem aspectos autobiográficos, isso foi muito importante para a obra do autor, porque a gente vê muito desse outro lado da humanidade, da sociedade, da civilização nas obras dele. Então ele vai atrás disso, tá? A gente tem amores aqui dele. Ele é uma pessoa benquista pelas mulheres, isso fica claro também, principalmente entre os amigos dele. E eu acredito que isso se dá em função da juventude dele, dos bons tratos que ele recebeu enquanto jovem, né? Porque sugere que ele seja belo, inclusive por ter tido uma origem bem tratado num meio, um mundo bastante sofrido e maltratado. Então ele se destaca nesse mundo pela aparência, pela formação, pela educação. Ele é imbuído de valores muito fortes, de uma ética muito forte, né? Uma lealdade muito profunda, uma dedicação muito grande aos amigos dele. Ele acaba recebendo isso de volta também. Então, assim, apesar desse ser um mundo marginal, de criminosos mesmo, mais às vezes, essas pessoas também têm valores que eu diria que são valores universais, como lealdade, dedicação, né? Integridade, enfim. Em alguns momentos eles são capazes de manifestar isso. O autor, como eu disse para vocês, o personagem que tem traços autobiográficos aqui, ele acaba se envolvendo com algumas mulheres, vivendo o amor, mas nunca acaba bem, sempre acaba mal. Isso sempre acaba mal. Todas as vezes que ele se envolve com uma ou duas ou três garotas aqui, ou mulheres, isso acaba de forma bastante trágica, tá? Bastante trágica mesmo, infelizmente. Outra coisa a respeito da obra é que, embora tenha algumas características das outras obras do autor, aqui a gente tem uma diferença. As outras obras dele são mais sombrias, são mais trágicas. Aqui, apesar da gente ter esse traço sombrio e trágico, nós temos também um pouco de humor, um pouco de leveza, sabe? Um humor, às vezes, um humor meio sombrio, mas a gente tem um pouco desse humor, um pouco de aspectos cômicos nessa história, tá? Mas, enfim, é um traço do romance, eu acredito profundamente nisso, poder fazer com que a vida de um homem simples, um homem comum, um jovem comum, e vários marginais, numa sociedade marginalizada, se tornem o centro de atenção de uma história. Então, assim, a grande riqueza do romance é essa, é fazer com que as pessoas mais simples, as vidas mais ordinárias, possam ser retratadas e acabam sendo muito interessantes. Ele usa, o outro aspecto aqui da obra é que ele usa palavras, ele procurou muitas palavras. Assim, eu gosto muito da maneira como as frases são construídas aqui, tá? Tem algumas passagens bastante bacanas, bem interessantes. Eu gostei muito da obra, tá? Mas algo que fica claro é que ele procurou muitas palavras diferentes para se referir a plantas, a situações, a momentos. Ele estudou essas palavras, isso fica muito claro, mesmo a gente lendo uma tradução, tá bom? Bem, a obra é isso, eu acho que vale muito a pena ler, vale muito a pena ler.
Eu tenho observado que a leitura, os leitores vêm diminuindo. Isso é uma coisa preocupante, isso é uma coisa triste. As pessoas leem menos. Isso não é uma opinião minha. Eu estava vendo dados outro dia, tá? E em função disso, eu acho que vale a pena a gente continuar resistindo e lendo. E a qualidade de algumas coisas que têm sido lidas aí também, eu não gosto muito de entrar nesse mérito, não, mas é uma qualidade bem ruim de algumas coisas. É como se fosse a mesma história sendo repetidas, só mudando o nome dos personagens, o local, o ambiente, mas repetindo a mesma história. Enfim, a leitura vive uma crise, né? Há uma ironia nisso. Bem, gente, a obra é isso, tá? A obra é isso. Se vocês quiserem ler, esse livro está disponível aí na Companhia das Letras. Para quem tem para quem é professor, para quem é bibliotecário, tem alguma conexão com esse mundo dos livros, da educação, consegue esse livro com um desconto de 40% na Companhia das Letras. Mas nas livrarias virtuais aí, daí a pouco também eles vão aparecer com desconto. Como eu disse para vocês, a obra já terminou, já falei, eu só quero esclarecer algumas coisas aqui. Tem muito tempo que eu não faço vídeo, né? Estava resolvido até a parar, mas aí, assim, sem obrigação e sem peso de fazer, eu acho até bacana. Então, por isso que eu voltei e fiz. Lá atrás, eu fiz uma cirurgia, tive uma emergência. Não vou entrar em detalhes, não, tá? Tive uma situação de emergência, uma situação assim, nada muito grave, mas que exigia um cuidado. Tive uma situação que, enfim, poderia não ter acabado bem, mas felizmente acabou muito bem. Em função disso, eu tive que fazer uma cirurgia. Ela era, no passado, uma cirurgia eletiva, mas se tornou algo extremamente necessário e urgente de fazer, porque poderia, inclusive, ser letal caso eu não fizesse. Enfim, é só isso. E aí, mas não é isso que me impediu de fazer os vídeos, tá? Inclusive, os 2 últimos vídeos, Rambo e O Mago, foram livros que eu fiz quando estava em casa me recuperando dessa cirurgia. Fiquei em casa 30 dias sem trabalhar, assistindo Sessão da Tarde, assistindo filmes aí nos canais, nos streams aí que as pessoas não gostam muito, um tal de Mubi, alguma coisa assim, que tem uns filmes muito bons de ver, muito bons mesmo. Os filmes que eu gosto de ver e que eu já arrastei pessoas para ver junto comigo, que eu sei que elas detestam, que são aqueles filmes mais elaborados, mais lentos, com pouca ação, que são chatos de ver, mas que eu gosto. E eu fiquei vendo esses filmes e, assim, apesar dos problemas com essa cirurgia, foram 30 dias ótimos, porque eu fiquei em casa, com a consciência tranquila, porque eu estava à toa, mas eu era obrigado a ficar à toa. Então foi muito bom. Assisti série, li bastante, já voltei a trabalhar, tem muito tempo. Isso aconteceu lá atrás, foi em finalzinho de março, tá? Aí li bastante, estou lendo bastante, espero que vocês estejam lendo. Embora não conheça pessoalmente a maior parte de vocês que assistem ao canal, né? Alguns sim, alguns têm familiares, têm amigos, têm conhecidos, mas também tem muitos desconhecidos. E acabo, quando eu estou falando aqui, parece que eu estou falando diretamente para vocês, embora eu esteja falando apenas para um celular velho, simples e barato aí, que eu não sei como esse celular ainda está aguentando essa rotina mais dura dele do que a minha. Bem, gente, então é isso, um abraço a todos. Quem gostar, quem achar que vale a pena, se inscreve no canal. Quem quiser comentar, vou tentar responder. Não sou muito bom de responder aos comentários, não sou, mas compartilhem, pelo menos para, não assim, que nem tanto em função do vídeo, mas para que vocês possam conhecer um livro diferente, um livro novo que acabou de ser lançado no Brasil, tá? Mas quem gostou, quem acha que vale a pena, quem quiser comentar, fique à vontade, quem quiser compartilhar, compartilhe, quem quiser se inscrever, se inscreva, quem quiser dar um joinha aí, dê. Eu estou falando isso porque as pessoas ficam insistindo comigo para falar isso. Eu não acho... não me sinto muito bem de falar, mas enfim, se vocês estiverem afim. Estou feliz hoje, porque meu time ganhou ontem. Meu time ganhou de 2-0 ontem, coitado do meu time. Meu time não ganha quase nada ultimamente, mas pelo menos ontem ganhou de 2-0. Me deixou bastante feliz. Já tinha até abandonado o futebol, porque meu time tem sido uma tragédia nas últimas 2 décadas e meia, mas ontem ele me deixou feliz. Bem, é isso, gente.
Espero que vocês continuem lendo, assistam menos vídeos, leiam mais. Saiam um pouco da internet, saiam um pouco das redes sociais, tá? Saiam um pouco desse espelho sombrio que está apodrecendo o cérebro de muita gente e procurem ler. Tentem ler. Tentem ler por diversão, tentem ler para aprender, tentem ler como um desafio. É muito bom ter uma leitura como desafio para crescer como leitor, tá? Assim, eu estou falando um pouco demais aqui agora, porque já tudo que eu tinha que falar do livro eu já falei. Eu sei que o pessoal não gosta que que se exceda a fala além do livro, mas assim, eu também não tenho. Na verdade, eu gosto de compartilhar essa experiência de leitor e um pouco de experiência de vida com vocês. A leitura me ajuda muito, a leitura tem me ajudado muito. Para finalizar, eu coloco alguns livros ali atrás, algumas obras, algumas coisas que eu compro. Assim, normalmente são coisas que eu acabei de adquirir. Algumas são novinhas, nem saíram do plástico ainda, acabaram de chegar. Não gosto de fazer essa coisa de abrir pacote na frente das câmeras, eu acho isso eu não gosto de fazer. Mas assim, eu compro de forma razoável, eu adquiro livros. E aí algumas coisas novas que eu coloco ali atrás, que eu acabei de comprar, e algumas coisas que, fuçando aqui na minha bagunça, eu acabo achando um livro por acaso e me chama a atenção, eu coloco ali atrás para vocês, tá? Estou quebrando uma promessa de arrumar essa biblioteca esse ano, não consegui arrumar, infelizmente. Infelizmente, acho que não vou conseguir mais esse ano e isso aí me aborreceu um pouco. Eu tinha uma promessa para mim mesmo de arrumar essa biblioteca porque passou da hora. Bem, moçada, é isso. Boa semana para vocês. A gente está basicamente no começo da semana, né? Um abraço a todos e boas leituras para vocês.